Amém? Você de casa também, é um prazer te receber, sejam bem-vindos, se sintam abraçados e creio que Deus tem bênçãos para você e para a sua casa. Vamos ouvir uma boa palavra de Deus, tenha certeza que Deus falará ao seu coração. Daremos continuidade àquele estudo que estamos fazendo nas quartas-feiras dos defeitos que o sacerdote não pode ter. Para o nosso Deus fomos feitos reis e sacerdotes, está escrito lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E Deus quer usar a sua vida, para que através de você, a sua casa, a sua família seja abençoada. Então você tem que ver se tem algo em você que esteja impedindo de Deus alcançar, confirmar as promessas dele na sua casa, porque a bênção passa por você. O Senhor disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então a bênção começa em você e depois alcança a sua casa. Jesus disse para Pedro, Pedro, quando você se converter, confirma os teus irmãos. Quer dizer, a bênção da família dele passava por ele. A bênção de Jairo, da família dele, da filha dele, passou por ele. Ele foi até Jesus. Senhor, minha filha está moribunda, vem, põe as mãos sobre ela, ela vai viver. A bênção do criado do centurião passava por ele também. Ele foi até Jesus, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Então, às vezes a pessoa acha que só depende de Deus para a casa dela ser abençoada, para a casa dela ser liberta. Não, depende de você também. Minha mãe que foi para a igreja primeiro, começou a buscar a Deus, fazer campanha por mim, levava peça de roupa, levava fotografia, e eu me converti. Depois veio minha irmã, veio meu cunhado, e Deus foi fazendo a obra. E é assim que acontece. Então você tem que examinar para ver se não tem alguma pedra na sua vida. Jesus diz, tirai a pedra. É necessário tirar o que está atrapalhando. E às vezes algo pequeno, simples, mas que atrapalha. Às vezes um costume, palavras, pensamentos que estão atrapalhando de Jesus levar o milagre da vida, da ressurreição para a sua casa. Às vezes uma obediência está faltando da parte da pessoa. Como Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, do milagre da vida acontecer e a morte sair, Jesus disse, tirai a pedra. Antes de Jesus transformar água em vinho, ele mandou encher as talhas de água. Fazei tudo o que ele vos disser. A mãe de Jesus entendeu o recado. O que eu tenho com você, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Aí ela entendeu o recado. Olha, fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus disse então, pegue talhas e encha. E eles fizeram, e Jesus então transformou água em vinho. Então muitas coisas antes de Jesus fazer, passa por nós. Nossa ação de fé, nossa obediência, nossa atitude de fazer o que ele manda. Então vamos aqui em Levítico capítulo 21, que é o ponto de partida. Levítico capítulo 21. Levítico. Esses defeitos aqui no templo eram defeitos físicos. Hoje não são físicos, são outros tipos de defeitos que atrapalham. Levítico capítulo 21. Se alguém precisar de ajuda, é só você levantar a sua mão que a equipe de fé vai até você e te ajuda. Gênesis, Êxodo, Levítico, é bem fácil. Capítulo 21, versículo 17 em diante. Fala a Arão dizendo, fala a Fernando, fala a você hoje dizendo, hoje é para mim e para você isso daqui. Ninguém da tua semente nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Então tem explicado que o pão do nosso Deus é Jesus. E nós temos que oferecer Jesus para a nossa família, oferecer para os nossos amigos, oferecer até para as pessoas que nos maltratam e nos perseguem. Foi o que o Estevão fez quando Paulo estava ali consentindo no apedrejamento dele. Senhor, não impute a eles esse pecado. Quer dizer, estava oferecendo amor, oferecendo Jesus. Logo à frente, isso aconteceu no capítulo 7. No capítulo 9, Paulo tem um encontro com Jesus, se torna um dos maiores apóstolos. Então temos que levar Jesus para todos. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado. Nós vamos estudar essa parte hoje, ou corcovado, vamos aprender o que significa isso daqui. Ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens,
ou que tiver testículo quebrado, nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Daqui é importante, falta nele há. Meu Deus, tem alguma falta em mim? Me mostra. Eu não quero estar em falta. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Eu não quero. Eu quero, meu Deus, estar pronto, completo, para ser um canal de bênção para minha família. Então vamos ver a parte do versículo 20 aqui, ou corcovado. O que significa corcovado hoje para nós? É aquela pessoa desanimada, que qualquer coisa ela desanima, qualquer coisa ela se prostra diante do problema, qualquer coisa ela se encurva. Você não pode se encurvar. Você tem que ser igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles mesmo sendo ameaçados, que se não se prostrasse diante da imagem, na mesma hora eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E mesmo diante daquela ameaça, todos se dobraram. Vieram pessoas de todas as nações, de todos os lugares, e se dobraram diante da imagem que Nabucodonosor fez. Ele era o homem mais poderoso que havia na época. E se ele fizesse uma lei, desse um decreto e não respeitasse, ele tinha o poder de fazer o que quer com a pessoa, de matar a pessoa, de lançar na fornalha de fogo. É tanto que realmente ele lançou os 3 jovens lá na fornalha de fogo. Só que o fogo não teve poder sobre eles, porque o Senhor enviou o anjo, que é o 4º homem da fornalha, que o próprio Senhor Jesus enviou ali para poder guardá-los. E o fogo não teve poder sobre eles. E o Senhor prometeu que você não deve temer, porque ele vai estar com você. Se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se você passar pelas águas, as águas não vão te afogar. Então pode se levantar a tempestade que for. A situação pode ficar tão quente que você, meu Deus, está fogo. Geralmente a pessoa usa essa expressão, né, quando está difícil. Ó, está fogo, hein? Quer dizer, porque está muito difícil. Então pode ficar muito difícil. O que você não pode fazer é se dobrar diante da dificuldade, é se entregar, é desanimar, é ficar confessando derrota. Você não pode se dobrar diante da imoralidade que o mundo está se dobrando. Você não pode se dobrar diante das culturas pagãs, as culturas que estão ensinando nas escolas, nas faculdades, nas novelas, nas mídias podres desse país, porque a maioria está tudo apodrecida, só ensina o que é errado. Você não pode aceitar, achar que é normal. Não, pastor, é que as coisas mudaram. É uma nova era, uma nova geração. A Bíblia está passada, é coisa do passado. Não, não entra nessa daí não. A Bíblia é tão atual, apesar de ser escrita há milhares de anos atrás, como nos dias de hoje. E a pessoa que segue o que está escrito aqui, essa pessoa, ela se destacará. Essa pessoa passará pelos dias maus de cabeça erguida. Essa pessoa terá o refúgio nos dias de tempestade. Ela terá o Senhor com ela no deserto. De dia colocando a nuvem para o sol escaldante não queimá-la. À noite colocando a coluna de fogo para o frio não destruí-la, e para os animais peçonhentos que existem no deserto não chegar nem perto dela. Então não caia nessa, que a Bíblia é coisa do passado, que a Bíblia é velha, que tem que ser renovada. Não vai nessa, não, você vai acabar, né, cometendo esse erro, se curvando, se prostrando diante de coisas que não é para se prostrar. E você vai acabar desanimando da fé, desanimando da sua comunhão, e é tudo que o diabo quer. Então esses jovens não se dobraram, você não pode se dobrar. Não se dobre diante do pecado, não se dobre diante das ofertas do inimigo, fique firme no Senhor. O diabo vai fazer de tudo para você se dobrar. Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se prostrar o quê? Se prostrar diante de você? Coisa nenhuma. Somente a Deus o adorará, só ele prestará culto. Vamos prostrar diante de Deus. Prostrar diante do diabo? De maneira nenhuma. Tem gente que se prostra diante do engano, da mentira, se prostra diante de coisas que não é para se prostrar, não deve de jeito algum. Vamos aqui em Josué capítulo 7, para quem não conhece a história, Josué estava vindo de vitórias e mais vitórias que o Senhor estava dando a ele. E o Senhor deu uma ordem, que eles não podiam tocar no anátema. Anátema era coisa amaldiçoada. Eles venceram Jericó, e tudo que estava em Jericó foi amaldiçoado. Deus falou, não toquem nada de Jericó, não peguem nada de Jericó. Mas um homem rebelde chamado Acã, ele pegou uma capa babilônica, uma cunha de ouro e outras coisas e colocou, escondeu na sua tenda, achando que ninguém ia descobrir, achando que ninguém estava vendo. E o erro que muitos cometem hoje é esse, é errar, fazer o que é proibido e achar que ninguém está vendo. O Criador está vendo.
Aquele que tem a recompensa está vendo. Aquele que conhece e sabe tudo está vendo. E ele então achou que ninguém ia descobrir e foram para uma batalha. Mandaram ali para a batalha uns 3, 4 mil homens, porque a cidade era pequena, chamada Ai. Eles disseram então, não vamos levar muitos homens para não cansá-los. Manda uns 3 mil, 4 mil que vai ser fácil de vencer. E realmente, quando Deus está com você, ainda que a situação seja difícil, ela se torna fácil, que nem as muralhas, caíram facilmente. 7 voltas que eles deram, a muralha caiu. O inimigo, o gigante, se levantou contra Davi com uma pedra, o Davi derrubou. Quer dizer, aquilo que parece muito difícil torna fácil, mas não é que era fácil, é que Deus estava com você. E realmente era para ser fácil vencer, mas eles não conseguiram. Eles foram envergonhados. E quantas pessoas estão perdendo e sendo envergonhados diante de problemas que são fáceis de vencer? Se Deus estivesse com elas, se elas estivessem com Deus obedecendo a palavra de Deus, mas eles deixaram o Senhor, eles se desviaram do Senhor porque tocaram no anátema, fez o que Deus não mandou. É tanto que depois, quando Josué se prostrou e Deus mandou ele se levantar, Deus falou assim: olha, Israel mentiu, transgrediu o meu mandamento, e falou mais coisas lá. Anátema no meio de vocês, e se não tirar pela raiz o anátema, eu não serei com vocês, vocês continuarão sendo envergonhados. Então Josué entendeu o recado de Deus e procurou a casa de quem estava o anátema, aí encontrou no Acã, e ele teve a sentença ali que não foi boa. Mas aqui no versículo 6 diz assim, Josué, eu estou no lugar errado, começa com J também, estava em Juízes, Josué capítulo 7, versículo 6 em diante. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão? Para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Tomou uma bronca. Porque até quando você se prostra diante do Senhor, você tem que ver como você está se prostrando. Não se prostra igual Josué, para ficar culpando a Deus. Ah, Deus, o Senhor não me guardou, porque o Senhor deixou acontecer isso, porque é só comigo. Para com isso. Isso não é o caminho a seguir. Isso não vai trazer resultado para você. Josué fez assim, ele tomou a bronca. Por que você está aí prostrado desse jeito aí? Vai se prostrar diante do Senhor? Se prostre como um vencedor, como um campeão. Deus, o Senhor está comigo, eu vou dar a volta por cima. Deus, Senhor, errei, tem misericórdia de mim, me perdoa, vou me acertar, tomar juízo na minha cabeça. Mas não se prostre como um fracassado, um derrotado, como um murmurador, um que fica se lamentando. Até para se prostrar diante do Senhor, tem que saber como você vai se prostrar. Se você se prostrar igual Josué, você vai tomar a bronca também. Você está prostrado aí desse jeito, se levanta. Não é isso que eu ensino na minha palavra. Ficar se lamentando, chorando leite derramado, com mimimi, se fazendo de vítima. Desculpa, tem gente que só sabe se fazer de vítima. Ah, eu sou um coitado. Ah, é porque Deus não olha para mim. Ah, é porque eu faço e Deus não me ajuda. Para com essa conversa, troca esse disco. Você não viu que até hoje não mudou? E você acha que vai mudar? Quem tem que mudar é você. Então ele tomou a bronca, se levanta, está prostrado desse jeito, por quê? Então não se prostre, meu amigo. Não se prostre diante do diabo, do pecado. Não se prostre diante das ofertas, das tentações. E não se prostre diante de Deus de maneira errada, como Josué fez. Porque Deus não vai aceitar, Ele vai mandar você se levantar. Se levante, não quero você prostrado. Deus não quer você prostrado, Deus quer você de pé. Deus não pode usar um sacerdote que está prostrado. Ele só pode usar o sacerdote quando está em pé. Como uma pessoa caída vai levantar outra que está caída? Você tem que estar em pé diante do Senhor. E aí você vai ver. Você vai ver o livramento, vai ver Deus guerreando por você, vai ver Deus te dando vitória. Aí nós vamos ver mais aqui algumas coisas que levam a pessoa a ficar prostrada, se encurvar diante do problema. Vamos aqui em 1 Reis 19. Você está em Josué,
Vá um pouquinho à frente aí, Josué, Juízes, Rute, Samuel, 1 Reis, capítulo 19. O inimigo usa algumas estratégias para levar a pessoa a se encurvar, para levar a pessoa a se prostrar e desanimar. É tudo o que ele quer, que você se prostre, que você desista, que você desanime. 1 Reis 19, quem achou, diga amém. Versículo 1 em diante. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Você tem que tomar cuidado com as ameaças, tem que tomar cuidado com as más notícias, com o que você ouve e com o que você vê. O que nós ouvimos aí fora é só má notícia. A televisão é de dia, 24 horas, só semeando má notícia, só ensinando coisa errada. E fica lá o cristão, prostrado diante da TV, alimentando-se de coisas negativas. E depois não entende porque está com depressão, porque está cheio de dúvidas, porque está cheio de medo, porque Deus não ouve a oração, porque a pessoa não está alimentando a fé dela, ouvindo a palavra de Deus. Eu gostei de um testemunho que uma irmã deu. 4 anos ela sofria com um problema no coração. Ela falou o problema, eu acabei, não me lembro como que era. Mas ela estava tomando medicamento e tudo mais. Fez exame, estava tomando medicamento para tratar e não estava resolvendo. E ela então falou no testemunho: pastor, eu ficava ouvindo as pessoas testemunhando na TV, e aí eu falei comigo mesmo: se Deus cura essas pessoas, por que não pode me curar? E aí o senhor estava entregando um lencinho, que eu fiz uma campanha um tempo atrás, entregando o lenço com a mão do missionário, a palma da mão dele, a prece da vitória. E ela veio, e ela colocou com toda a fé o lenço, onde estava sentindo a dor no coração. Pastor, Deus me curou, não sinto mais dor nenhuma e nem cansaço. Talvez era um problema muito sério que precisaria até de uma intervenção cirúrgica, porque ligaram para poder agendar uma outra consulta, um outro exame que ela teria que desembolsar R$ 1.500 para fazer, mais detalhado, para até mesmo depois passar pelo processo cirúrgico. Mas Deus deu a vitória. Desde março desse ano, ela não tem mais cansaço e não sente mais dores. Mas o que me chamou a atenção na vitória que essa irmã recebeu: pastor, eu fico vendo as pessoas que Deus está falando, quer dizer, ela fica dando atenção, ouvindo boas notícias. Ela fica colocando diante dos olhos dela o que vai trazer esperança, o que vai trazer fé, não o que vai deixar ela para baixo, não o que vai deixar ela aborrecida, revoltada, sabe? Não, então você tem que ver o que você está colocando na sua casa para se alimentar, que essa mídia aí fora aí está podre, mensageira do diabo, só coloca o que não presta, matou, morreu, estuprou, roubou, acabou, lascou, separou, foi para o inferno. Aí a pessoa fica lá. Não, meu amigo, muda o que você assiste, coloca coisa que te edifica. Tem a nossa TV que o pessoal pensa que é comercial, não é comercial não, é espiritual. Você paga R$50 por mês, vai ter 11 canais evangélicos na sua casa, vai ter 24 horas a palavra de Deus. Tem gente que não tem. Coloca na RIT, pastor, não tenho condições de pagar, então coloca na RIT. Agora tem o SOS da Fé. São 3 horas e meia de programa, só falando sobre fé, oração, testemunhos. Show da fé. Tem aí. Tem o show da fé na rede TV, tem o show da fé na Band, em horários diferentes, tem show da fé em vários horários na RIT. Falta de opção para você se alimentar, o que não falta. Tem palavra de Deus nas mídias sociais, tem no YouTube, tem no Facebook, tem tudo quanto é lugar. Então você tem que ver o que você está fazendo, onde você está investindo. Se você está investindo para se edificar na fé. Então, ele ouviu essa ameaça, e ele olhou para essa ameaça, e o que ele fez? Versículo 3: o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia,
e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo o quê? A morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quer dizer, aquela ameaça, aquela má notícia, aquilo que ele viu, aquele problema, fez ele se prostrar diante de uma depressão, que ele pediu a morte. Não quero mais ver, eu estou cansado, Deus, me mata, não quero mais ver. E dormiu de tanta depressão. Não sei se você conhece alguém, ou já aconteceu com você, de você estar com tanto problema, tão cansado de problema, que você até, não, vou até dormir, para ver se alivia um pouquinho essa dor. Ele estava assim. Ele não queria aliviar a dor não, ele queria morrer mesmo. Pediu para Deus matá-lo, tirar a vida dele. Só que Deus não fez o que ele queria, né? Deus não quer você prostrado na depressão ou em qualquer outro problema. Deus mandou o anjo, que é o mensageiro das boas notícias, e através daquela boa notícia ele se levantou. Então você tem que colocar aquilo que vai te levantar. Você está olhando para o que está te derrubando? Você está ouvindo o que está te derrubando? Então para de ficar ouvindo isso daí. Para de ficar vendo essas coisas que coloca você para baixo. Começa a ver, começa a ouvir o que vai te levantar. Amém? Diga graças a Deus. Começa a ouvir e ver o que vai te colocar para cima. E o anjo falou: olha, levanta, come e bebe. Então ele comeu, bebeu e voltou a se prostrar. Aí o anjo veio segunda vez: levanta, come e bebe, porque vai ser longa a caminhada ainda, comprido é o teu caminho ainda. Ele se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E lá Deus então falou com ele, se revelou. Aí diz aqui no versículo 13: e sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quer dizer, Deus queria usá-lo para ungir 2 reis e um profeta. E o diabo queria pará-lo, o diabo queria fazer ele ficar prostrado, porque sabendo que ele prostrado não ia ungir ninguém, não ia abençoar ninguém, então o inimigo tentou parar, e é o que ele tenta fazer com você. O diabo está vendo que você está lutando pela sua família, vindo na quarta, buscar pela sua casa, ele vai tentar parar você, colocar desânimo: hoje está frio, está chovendo, vou fazer outra coisa hoje, eu vou descansar que eu estou muito cansado, eu estou desmotivado. Não se prostre diante disso. Eu vou me levantar, eu vou para a casa do meu Deus, buscar o meu Deus, lutar pela minha família, é o meu compromisso, e Deus vai me honrar, e Deus vai me usar. E Deus usou ele para ungir 2 reis e um profeta, que recebeu a unção dobrada dele, que foi o Eliseu. E Deus quer usar você hoje. Deus quer usar você para que através da sua vida a unção dele chegue na sua casa. A unção que cura, que liberta, que despedaça todo jugo. Mas prostrado, Deus não vai poder te usar. Tem que se levantar. Tem que ver qual é o exemplo que você está dando para a sua casa. Seu marido vê você sempre triste, cabisbaixo, desanimada, reclamando. Sua mulher vê você assim. Seus filhos. Quer dizer, que testemunho que você está dando? Eles vão ser igual a você. Isso daí contagia. O desânimo, essa praga chamada depressão, passa. Se a pessoa não tomar cuidado, entra nela. Estou vendo meu marido triste, aí começa a ficar triste também. Estou vendo meu filho triste, aí começa a ficar também. Não, ficar triste, coisa, eu vou me levantar, mandar esse capeta embora da minha vida, em nome de Jesus, da minha casa, e vou dar a volta por cima. E vou ficar em pé diante do Senhor, porque Ele quer me usar. Ele quer fazer de mim um canal de bênçãos. Amém? Depois você pode ler Josué capítulo 1, que o Josué, quando Moisés morreu, ele se prostrou, por causa da morte de Moisés, e Deus mandou ele se levantar.
Então aquela vez que nós vimos já era a segunda vez que Deus mandava ele se levantar. E falou assim, olha, levanta porque você vai levar esse povo a entrar na terra prometida. Quer dizer, eu vou te usar. Eu quero usar você, é você que eu vou usar. Aí o versículo, ela vai colocar o versículo 5 e 6 de Josué capítulo 1 ali no telão. Coloca lá. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás, presta atenção, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tu farás. E como que Deus, como ele ia levar o povo para a terra prometida desanimado, prostrado, encurvado, desanimado, derrotado? Não tinha como. Mesma coisa você. Como você vai levar a sua casa? Vai trazer sua família para a casa de Deus? Desanimado, prostrado. Tu farás. Hoje é você. Tem gente que coloca tudo nas costas de Deus, né? Ô Deus, faz aí, se vira aí, dá um jeito. Não é assim não, meu amigo. Tu farás. O que você está fazendo? Para salvar a tua casa. O que você está fazendo? Para mudar a história da tua família. Eu, pastor, nada. Então começa a fazer alguma coisa. Começa a se preparar. Começa a orar. Começa a estudar a palavra. Começa a se consagrar a Deus. Começa a buscar toda quarta-feira sem faltar. Começa a honrar o seu compromisso com Deus. Eu duvido que Deus não faça. Hoje a irmã contou o testemunho, até deu uma bronca. Eu falei, minha irmã, você nunca contou isso? Testemunho bonito. O irmão dela, sabe, do lado oculto. Que a gente tem que tomar cuidado até quando vai falar assim, porque dizem que é perseguição, não sei o que não pode, né? Mas mexia com coisa errada, com coisas ocultas, com espíritos malignos e tudo. E aí, ela falou que antes de se converter, várias vezes já viu esse irmão dela fazendo trabalhos e tudo mais, e ficava bravo com ele, que ela falou que mesmo não convertida, nunca gostou disso daí. Uma vez ele colocou até uma vela lá, não sei de que cor lá, que quase debaixo da rede do marido dela, e o marido dela não viu, estava dormindo. Quando ela viu, pegou, sai daqui que esse negócio e tal, você quer matar meu marido. E aí, ela sempre trazendo a fotografia do irmão dela, colocando no altar. Hoje o irmão dela se converteu. O irmão dela havia inventado uma situação, isso há muito tempo atrás, mais de 30 anos, que ela tinha um outro casamento, que ela não conhecia Jesus na época nem nada, que não deu certo, e espalhou na cidade toda que ela morava, que ela tinha traído ele. Aí deu problema no casamento, teve que separar e tudo mais. O irmão inventou. E ela ficou com ódio do irmão, mas depois que se converteu, ela perdoou. E lutando pelo irmão, ele se converteu. Se tornou obreiro de uma igreja. Ele sentiu no coração de fazer um culto na cidade e falar a verdade. Falou, pessoal, inventei tal coisa e peço perdão, já pedi perdão para Deus, eu quero pedir para vocês também falar a verdade. Minha irmã não fez nada disso. Então Deus fez a obra, salvou o irmão dela, que estava, perdido completamente. Mas pergunta para mim, nas quartas-feiras, toda quarta-feira, não tem uma que eu me lembro que ela tenha faltado, mas sério mesmo, firme. Eu duvido Deus não salvar. O irmão dela já veio, o marido dela já veio, o filho dela, esses meses atrás, se batizou nas águas. Deus está trazendo, de um por um. Mas Deus faz, meu amigo. Mas tem que se levantar, tem que tomar posição na vida, né? Tu farás, é através de você. Não fique colocando tudo nas costas de Deus, não. Toma uma posição e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Precisa de abrir não, mas Números 17, 13, do versículo 27 ao 33, diz de quando os espias voltaram. 10 voltaram falando mal da terra, dizendo que tinha gigantes lá, e eles se prostraram diante daquilo que viram, dizendo que não iria conseguir vencer. 2 deles não se prostraram, foi o Josué e Caleb. Caleb falou, olha, calai-vos, subamos animosamente, porque certamente vamos prevalecer contra ela. E aí, eles não quiseram saber do recado de Deus através da boca de Caleb. Confessaram derrota, levaram a má notícia para toda a congregação, que era quase 3 milhões de pessoas, e o povo deu ouvidos à má notícia, acreditou na má notícia. É triste, mas o ser humano tem mais facilidade de acreditar na má notícia e compartilhar a má notícia com entusiasmo do que acreditar na boa notícia e compartilhar a boa notícia. Chega uma má notícia, a pessoa pega o WhatsApp e dispara.
em grupos, em tudo quanto é coisa, em Facebook, você viu, e se torna uma praga, uma epidemia, uma peste que se alastra rapidamente a má notícia. Mas vai lá para compartilhar um versículo da Bíblia, uma boa notícia, um testemunho. Ah, não, tenho vergonha. Você é mensageiro de quem? Do diabo ou de Jesus? Tem que ver para quem que você está trabalhando. Quer dizer, para espalhar má notícia você não tem vergonha. Para espalhar boa notícia você tem. Que negócio é esse? Que lado que você está? Tem que ver. Tem que tomar cuidado. E eles acreditaram na má notícia dos 10 espias contaminados. Desanimaram, se prostraram diante da má notícia, quiseram apedrejar o Moisés, quiseram voltar para o Egito e tudo mais. E não entraram na terra prometida, nem sequer viram. A sentença foi pesada. E a sentença foi de Deus. Ninguém desses aí que me provocaram a ira 10 vezes vai entrar. Vai nem ver, na verdade. É o capítulo 14, versículo 20 em diante que fala. Coloca lá para mim, irmã, por favor. 14, versículo 20 em diante. Primeiro no 1 diz que eles ficaram chorando, né? Toda a congregação abriu o bocão lá e chorou. Aí depois veio a sentença. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. O povo provocou tanta ira de Deus, com aquela incredulidade, com aquele prostramento, que Deus queria acabar com todos. Aí o Moisés intercedeu, e o Senhor ouviu a intercessão de Moisés. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. E essa terra é você, nós somos feitos do pó, nós somos terra, a glória do Senhor vai te encher. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que eu fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Eles se prostraram e levou muitos outros a se prostrar junto com eles. Lembra que eu falei que parece uma praga? Um desanima, a depressão entra, parece que vai pegando. Ah, meu pai está, também estou, e todo vai contaminando. Não aceite contaminar você. E agora nós vamos ver aqui o rei Ezequias, que ele não se curvou, não se prostrou diante da ameaça do inimigo, que não era qualquer um, era um inimigo que estava vencendo todas as nações que ele lutava contra há 1 milênio, não tinha um inimigo que esses reis lutavam contra e conseguia vencer, era Senaqueribe, os reis da Assíria, e aí ameaçaram também Ezequias e o reino dele, a família dele, o povo. E o Ezequias então se pôs diante do Senhor, não se prostrou diante daquele mal, daquela ameaça, daquela má notícia. E o que Deus fez? Vamos aqui em 2 Crônicas 32. 2 Crônicas. Seria bom fazer uma lei. Eu sei que o pessoal hoje usa o celular para poder ficar vendo mensagem e tudo, mas eu devia fazer uma regra na igreja, né? Colocar um armarinho lá na entrada da igreja, a pessoa entrar, deixar o celular lá. Que o pastor está pregando, está aqui lutando para abençoar a pessoa fica mexendo no celular, viajando em coisa que não tem nada a ver, e perde muita coisa de Deus. Deixa o celular um pouquinho de lado, minha filha. Presta atenção no que Deus está falando, que Deus vai te abençoar. 2 Crônicas 32, versículo 1 em diante. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. É o que o inimigo quer fazer, quer entrar na sua vida e quer dominar você. Então você tem que tomar cuidado, você tem que vigiar, para que o inimigo não pode deixar de. A pessoa não quer, não tem que ficar insistindo, né? Não por força nem por violência. Já deu o toque aqui, a pessoa não quer, deixa na rebeldia, ué. Vai fazer o quê? Deus vai trabalhando no coração, a rebeldia vai saindo, a bênção entra. Enquanto ficar na rebeldia, o mal continua. Não adianta vir para a igreja. Verdade. Não adianta vir na igreja se você não quer se acertar com Deus, se você não quer ser abençoado, obedecer, ouvir a Deus. Você tem que tomar uma posição na vida. Não quero me levantar, eu quero Deus, eu quero vida. Aí Deus opera. Na rebeldia eu posso jejuar por você, orar por você, que Deus não vai fazer nada. Não tem mágica aqui. Não tem mágica. Aqui tem a palavra de Deus, eu ensino a coisa certa. É igual você vai no doutor. Está lá lascado. Você chega no doutor, o doutor vai perguntar, ó, o que você tem?
eu tenho isso, isso e isso. Então tá bom, a receita está aqui, o remédio está aqui. Aí você que se sabe se você vai seguir a receita médica ou não. Se quer continuar lascado, ou se você quer resolver o seu problema ser curado. Se quiser continuar lascado, então não aceita a receita do médico, joga fora e não aceita a recomenda. É igual a pessoa, o filho que está na rebeldia, o pai mostra o caminho a seguir, a pessoa não quer, vai se arrebentar. E depois que se arrebentar, aí vai ver, porque eu não ouvi o meu pai e minha mãe. É assim que funciona, é a vida, eu já passei por isso, já fui assim. Era melhor não ter sido assim, né? Mas eu fui e quebrei a cara para aprender. O bom é que aprenda sem quebrar a cara. Voltando aqui, versículo 3. Teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra, e disseram: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? E ele se fortificou, e edificou todo o muro quebrado que estava até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo, da cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: olha que coisa bonita, esforçai-vos e tende o quê? Bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria. Ele não podia ter se prostrado, como os outros se prostraram? Podia, mas ele não se prostrou. Ele pegou a boa notícia e levou para todo o povo. O povo estava desanimado, o povo estava com medo, o povo estava assustado diante de tudo que estavam ouvindo. A notícia era a mesma: ixi, esses inimigos não têm como vencer. Eles estão há 1 milênio vencendo as nações que eles combatem contra. Nossos dias estão contados. E um estava com medo, outro estava com medo, um desanimado, outro desanimado, e o rei se posicionou. Nós somos reis. Nós não somos reis também, além de sacerdotes? Somos. Temos que se posicionar. Não se entregue à má notícia, não se entregue à ameaça. Foi o recado que ele deu. E a notícia que nós temos que espalhar é essa, não é outra. Se esforce, seja forte. Não seja uma pessoa fraca não, desanimada não. Não se entregue, tem de bom ânimo, não deixe a depressão tomar conta de você. Não deixe o desânimo tomar conta de você. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria. Ou nem por causa de qualquer outra coisa. Ah, pastor, estou desanimado por isso, por aquilo. Ah, eu estou assim desse jeito. É porque o senhor não sabe, o senhor não está na minha pele, nem você na minha. E nem você estava na pele do rei Ezequias, quando ele enfrentou essa dificuldade. Então, meu amigo, não há desculpa para você ficar se prostrando. Tem que assumir o seu lugar no Senhor. Aí diz mais: nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Olha que fé. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Creia, maior é o que está em você. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Quando você não se prostra, você pode contar com a ajuda do Senhor. Você pode contar que Deus será com você guerreando as suas guerras. E quando você se prostra, aí você não pode ver Deus com você. Tem que se levantar. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. E quantos estão precisando de ouvir essas boas notícias para descansar também o coração? Nas palavras do Senhor. A situação não estava resolvida ainda, mas eles confiaram tanto na palavra do Senhor que veio da boca do rei, que eles descansaram. Você tem que ter essa palavra firme, que as pessoas vão crer. Chegar a mulher e falar: não, marido, vai dar tudo certo. O marido está às vezes desesperado, não tem a mesma fé, estrutura que a mulher tem espiritual, e está prostrado diante do problema. Não, fica tranquilo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deus está conosco. Deus vai guerrear essa guerra por nós. Deus nunca perdeu uma batalha, não vai ser essa que ele vai perder. E o marido vê que a mulher é de fé, que Deus já deu outras vitórias para ela, e descansa naquelas palavras. Aí diz mais, versículo agora 20, para a gente terminar, 20 em diante. Nós vamos terminar no 23, mas vamos pegar do 20 aqui. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso, e clamaram ao céu,
Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Assíria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele, quer dizer, os seus próprios filhos, o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. Quer dizer, foi através do rei que Deus deu a vitória, porque ele não se encurvou diante da ameaça, diante da má notícia, ele não se prostrou e não desanimou, pelo contrário, ele se posicionou, pegou a boa palavra de Deus, colocou no coração de todo o povo, creu que Deus ia ajudá-lo e guerrear por ele, e foi o que Deus fez. E o que Deus quer fazer hoje é por você a mesma coisa. Ele quer te ajudar, ele quer guerrear as suas guerras, ele quer ajudar você a levar salvação para a sua casa, ele quer usar você para levar vitória para a sua família. Vamos orar? E vamos entrar nessa batalha. Nós vamos orar. A oração é uma guerra, a oração é uma batalha, e você tem que fazer a oração da fé para que Deus possa operar. Você entendeu o recado de Deus? É através de você que Deus quer abençoar a sua casa. É através de você